essa escolha do novo procurador-geral que está em curso, também o Congresso Nacional permitiu, né, a lei de abuso da autoridade, permitiu fazê-la avançar. Paralelamente a isso, também cresce na sociedade a ideia de que o pacote anticrime, que nasce inclusive das 10 medidas contra a corrupção, que o Ministério Público encampou lá atrás, e o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro não avançará, seja por conta do corporativismo dos congressistas, seja porque não há uma vontade, talvez até de setores do executivo. O senhor acha que cresce também na população a ideia de que a gente caminha para um retrocesso, de que a Lava Jato tende a arrefecer e aquela sensação de que a impunidade, que o crime vale a pena, vai voltando aos poucos? Eu não sei o quanto que a sociedade já percebeu isso, mas esse é o caminho realmente, é isso que começou a existir retrocessos concretos. Essa lei de abuso de autoridade, ela foi uma lei que a gente precisava, só que a gente precisava dela com conteúdo positivo e construtivo. O que veio foi uma lei que, por meio de vários dos seus artigos, buscava amarrar os agentes públicos nas investigações contra pessoas poderosas. Ainda bem que foram vetados vários dos seus dispositivos, mas ainda tem coisa lá que não foi vetada e que nos preocupa muito. Por exemplo, tem lá uma regra que diz o seguinte, que é crime estender injustificadamente as investigações, procrastinando-as em prejuízo do investigado e o fiscalizado. Veja a Lava Jato. A Lava Jato, a investigação original dela começou em 2008. Foi em 2013 que foi começar a interceptação telefônica e em 2014 que foi feita a primeira deflagração de operação. Ou seja, antes você teve ali 4 anos. E muitas vezes as investigações elas acabam se arrastando porque você tem uma série de outras investigações e processos que tramitam em paralelo. Tem várias investigações aqui em que a gente tem que deixar de lado para conseguir dar conta daquilo que é mais relevante, de coisas que são mais urgentes. E aí a gente vai retomar aquela investigação assim que a gente conseguir. Então, se essa lei de abuso agora passa a tornar crime, eu atrasar em investigações, atrasar o trabalho, o que vai acontecer é que os juízes e promotores vão se sentir pressionados a dar um fim na investigação, ainda que seja prematuramente. E talvez a gente nem tivesse Lava Jato. Esse é, a meu ver, um grande retrocesso, essa lei de abuso. Foi algo ruim que aconteceu, mas, como você disse, tem várias outras coisas que nos preocupam. Querem ressuscitar no Congresso Nacional uma lei que proíbe a colaboração premiada de pessoas presas. De novo, a gente não teria Lava Jato. Está se esvaziando, como você bem colocou, o projeto anticrime do juiz Sérgio Moro, quando se a gente quer avançar contra a corrupção, a gente precisa ir além da Lava Jato e fazer reformas mais abrangentes. No Supremo Tribunal Federal, existiram várias decisões que me parecem absolutamente equivocadas no passado recente. Houve recentemente agora uma anulação de um caso que pode ser estendida para mais de 100 outras condenações à Lava Jato. A gente teve também uma decisão que proibiu o compartilhamento de informações do COAF, da Receita Federal, com o Ministério Público. O que é essencial para investigações de lavagem de dinheiro, para investigações de pessoas poderosas. A gente ainda tem a possibilidade de revisão da prisão em segunda instância. Ou seja, a gente está num momento crítico para a Lava Jato. A gente já passou por vários momentos críticos, mas o que tem de peculiaridade nesse nosso momento atual é que as iniciativas vamos dizer assim, contra iniciativas que, na nossa visão, são retrocessos no combate à corrupção, estão conseguindo avançar como não conseguiam no passado. Procurador, só me dá licença, em relação especificamente à lei de abuso de autoridade, que o senhor mencionou, e que de fato tem dispositivos lá que parece que foram escritos pelos criminosos, né? Quer dizer, é uma coisa claramente a favor da impunidade. Agora, para o ouvinte entender, esses dispositivos foram vetados. Então, digamos, isso deixou de ser um problema. Eu não entendi por que a lei passa a ameaçar a Lava Jato se nos pontos críticos dela, o ministro Sérgio Moro indicou para o presidente o que ele acharia que deveria ser vetado e o presidente vetou. Então, eu não entendo qual é o problema nesse caso, embora nas outras observações aí que o senhor disse, de fato é um ponto crítico. Mas na questão da lei de abuso de autoridade, eu não entendo como isso é um problema se foi vetado. Não foi vetado tudo, Guzo. Esse dispositivo que eu citei agora, não foi vetado tudo.
Essa regra que eu citei, por exemplo, que torna crime estender injustificadamente a investigação, é algo que passou, que não foi vetado. Tá. Existe ainda uma outra regra, que é o artigo 36, que olha o que ela fala. Ela fala que é crime decretar o bloqueio de ativos que extrapolam o valor estimado para satisfazer a dívida da parte ou deixar de corrigir a medida quando ela for excessiva. Na Lava Jato, a gente fez vários bloqueios multimilionários. Só que contra esses bloqueios, a defesa recorre. Pode chegar a um tribunal, a um segundo tribunal e a um terceiro tribunal. Somos o único lugar no mundo que tem 4 instâncias de recurso, o que traz uma insegurança jurídica enorme. E um desses tribunais pode discordar, a pessoa lá pode ter uma outra visão de mundo e dizer, não, esse bloqueio é absolutamente injustificado, absurdo, isso aí só lá no final. Assim como tem gente que acha que a prisão tem que esperar as 4 instâncias, tem gente que vai dizer, não, isso aqui está excessivo. E aí eu e o juiz vão estar sujeito a uma punição por crime de abuso de autoridade, quando o que a gente queria era cautelar e proteger a sociedade para recuperar o dinheiro que foi desviado. Então, essa lei, ela traz brechas que nos colocam uma espada de Damocles dentro da nossa cabeça, em cima da nossa cabeça. O que você está dizendo é que, apesar dos vetos, sobraram nessa lei dispositivos que efetivamente prejudicam o trabalho de luta contra a corrupção, é isso? Isso, os vetos melhoraram muito, mas ainda sobraram regras como essas duas que eu mencionei, que são regras duras, são regras assim difíceis, não no caso do pobre coitado, do traficante, são regras que nos colocam um risco, colocam uma faca no nosso pescoço em caso envolvendo pessoa poderosa, porque essa pessoa... Aí o que acontece? Vai começar uma investigação, essa investigação vai para o Ministério Público, concluída pelo delegado de polícia, pode concluir, inclusive, que não existiu crime, aí o Ministério Público tem uma pilha lá de 100 casos e não consegue analisar esse caso no prazo. O que acontece? O próprio investigado pode propor uma denúncia, uma acusação criminal contra o procurador e contra o juiz. Então, isso acaba dando um instrumento de retaliação muito forte nas mãos do investigado, especialmente quando ele é uma pessoa poderosa.